Olá, meu querido amigo, minha amiga. O vídeo que você vai assistir logo a seguir foi uma transmissão direta de um culto da Igreja Adventista da cidade de Portão. Então a gente está postando esse vídeo no YouTube e pedindo a você que se inscreva no meu canal e ajude a divulgar, porque todas essas postagens que eu faço, esses vídeos, é para a honra e glória de Deus, para tentar aproximar as pessoas mais de Deus, tá? Tenho também no Instagram, se você quiser me acompanhar, é Hari Oficina, Hari.oficina. Um abraço, fica com Deus. Se inscreve aí. Bom dia, feliz sábado, em especial aos internautas. Se tiver mais alguém visitando esta igreja, assim como eu estou visitando, sei que o nosso irmão cantor também visita esta igreja. Já visitou a minha igreja em Sapiranga, também do bairro São Luís. Amados, eu quero, antes de nós entrarmos no estudo da palavra, agradecer a todos que oraram por mim, pois muitos daqui sabem que no mês de janeiro passei por 2 procedimentos cirúrgicos também. Bem no início do ano, no dia 3, fiz cateterismo, porque em novembro tive a triste experiência de infartar dentro da igreja. Eu estava pregando numa igreja no interior de Glorinha, do nosso saudoso pastor Schmidt, que morreu naquele trágico acidente agora há pouco tempo. Nós estávamos numa vigília lá no interior de Glorinha e infartei durante o culto. Mas, como pelo SUS as coisas são meio demoradas, só pude fazer o procedimento em janeiro. Então, dia 3 de janeiro, fiz o procedimento do cateterismo e dia 31 de janeiro, no mesmo mês, último dia do mês, fiz a retirada da vesícula. Só não retiraram o barrigão, mas está por aí. Tá, meus irmãos? Então eu agradeço, porque eu pedi oração para várias igrejas e eu tenho certeza que os irmãos que receberam o pedido devem ter orado. Amados, para nós esticarmos um pouco mais a coluna e vai encaixar certinho com o louvor que o irmão apresentou, eu convido a todos para nós nos colocarmos em pé e cantar com todo entusiasmo o hino 152, Vencendo Vem Jesus. Aos internautas eu quero lembrar que eu tenho um canal no YouTube, Hari O. As suas leis, os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo.
Amém, glória a Deus. Podem se sentar, irmãos. Amados, o ano é 1967. É final de campeonato de futebol americano. Eu muito pouco entendo de futebol brasileiro, imagina de americano. O pouco que eu sei sobre esse esporte é o que eu vi em filmes até hoje. Sei que a bola não é redonda, é oval. Sei que ela não é chutada com os pés, ela é lançada com as mãos. Sei que não tem uma goleira para marcar gol. Existe uma linha de chegada onde é marcado o ponto. Agora, 2 times chegaram à final do campeonato. É dia da decisão quem vai levar a taça. Um dos times vai sair campeão deste esporte, futebol americano. Em um dos times existe um jogador que é a esperança daquele time. Seu nome, Ricky Roy. Quando este time foi para a final, o povo pediu, implorou que o treinador, que o técnico chamasse Ricky Roy, que ele escalasse Ricky Roy para esse jogo decisivo, porque então a vitória era certa. Ricky Roy é o nome da taça. Chega o dia do jogo. Entra em campo os 2 times. Quando o Ricky Roy pisa no gramado, é aquela vibração, aquela alegria. Muitos vibram e gritam, já somos vencedores. A ordem dada pelo técnico era de que quem pegasse a bola passasse para Ricky Roy, pois ele saberia o que fazer. E um detalhe nesse esporte é que os jogadores são tudo uns brutamontes, né? Quem já olhou um filme sobre isso? Eles se atropelam, eles um tenta impedir o outro de chegar na linha de chegada lá para marcar o ponto. Agora começa a partida. Ricky Roy recebe a bola e já logo vão todos para cima dele para impedir que ele marque ponto. Ele consegue se desvencilhar no meio daqueles brutamontes e sai em disparada. Logo se ouve na arquibancada os gritos de ponto marcado. Logo se ouve os gritos de alegria. Havia sido marcado o primeiro ponto do jogo. Ricky Roy havia marcado o ponto. Porém, quem vibrava, quem comemorava, era o time adversário. Se fosse num final de Copa do Mundo, se o futebol fosse brasileiro, diríamos que um jogador famoso como Neymar entrou a campo na esperança de que ganharíamos a taça, mas logo que começa o jogo, ele marca um gol contra. Que decepção, que tristeza. Ele que era a esperança daquela vitória, agora ele começa marcando ponto contra. Dá intervalo do jogo. Ricky Roy, de cabeça baixa, chorando, vai para o vestiário. Os outros jogadores o acompanham, todos envergonhados. Ricky Roy se larga ao chão no meio das lágrimas, envergonhado do que fez. Deu motivo do adversário comemorar e se alegrar. De repente ele ouve passos que se aproximam dele. Quando ele olha, é o técnico que se abaixa na frente dele e fica no mesmo nível de Ricky Roy. Olhando olho no olho, diz: levanta, levanta e volte a campo. O jogo ainda não acabou. Você é a esperança desse povo. Você é a esperança do nosso time. Você tem capacidade de mudar este placar. Levanta e volte a campo. A história diz que aquele jogo terminou com um placar de 3-1 para o time de Ricky Roy. Que lições podemos tirar desta história, irmãos, para a nossa vida espiritual? Querem ver? Abram as suas Bíblias no livro de Isaías. Isaías 43, verso 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas,
porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Amados, eu não sei aqui quantos nasceram em berço adventista, mas creio que a maioria, assim como eu, conheceu esse maravilhoso caminho depois de adulto. Poucos são os que nasceram, talvez esses jovens, as crianças agora já nasceram na igreja, mas nós que somos um pouquinho mais de idade, conhecemos a mensagem mais tarde. Eu há poucos dias atrás, agora, dia 21 de abril, faz poucos dias, 21 de abril de 1984, caiu num sábado. E como até hoje é feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril de 84 eu não precisei trabalhar nesse dia. Então foi a oportunidade de conhecer a igreja adventista. Porque todas as semanas eu conhecia uma religião diferente. Eu queria descobrir a religião que mais me fizesse entender a palavra de Deus, que mais me explicasse esses mistérios da palavra. E no dia 21 de abril de 1984, eu entrei pela primeira vez numa igreja adventista, onde o sermão do pastor Lauro Paul era sobre a besta do 666. Suave. Melzinho na chupeta. E hoje vem alguém querer me convencer que tem que cuidar no que prega quando tem visita. Naquele sermão do dia 21 de abril de 84, sobre a besta do 666 de Apocalipse 13, tomei a decisão de nunca mais trabalhar num sábado na minha vida. Na segunda-feira perdi meu emprego. Porque eu cheguei no meu patrão e disse, olha, sábado eu conheci aquela igreja que há tempo eu queria conhecer e eu estou decidido a não mais trabalhar em sábados. Eu não preciso nem começar. Está despedido. Mas alemão é teimoso. Só tem alguém que é mais teimoso que alemão. Aquele que discute com o alemão. Irmãos, um dia Deus disse, Maria, Joana, Paulo, Pedro, não sei o nome dos irmãos, mas um dia ele disse, Harry, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quero você jogando no meu time. Você é a esperança deste povo. Você é a esperança desse time. Você foi chamado porque você é a esperança de evangelizar a cidade de Portão. Sim, irmãos, você foi chamado, foi escalado pelo técnico Jesus Cristo para jogar no seu time. Porque todas as manhãs, quando você tira os seus pés da cama para começar as atividades daquele dia, começa mais um dia de jogo na sua vida. E o time adversário já está a campo, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O time do inimigo já está a campo, quando você se acorda de manhã. Todos os dias nós temos uma batalha a enfrentar. O time de Jesus Cristo contra Satanás e suas hostes. Porque ele está sempre querendo te vencer na tua vida espiritual e sempre querendo te desviar deste caminho. Digo por experiência própria. Quando o dia termina e você vai se recolher ao seu leito e você fizer uma pesquisa na sua mente e fosse ver quais foram as atitudes daquele dia que passou, as suas conversas, os seus atos, as suas obras, foram obras que marcaram ponto para o time de Jesus ou foram obras que marcaram ponto para o time inimigo? Quem se agradou mais daquele jogo, daquele dia? Você agradou, quem vibrou? Foi o inimigo ou foi Jesus Cristo? Você já parou para pensar nisso?
Sim, porque cada vez que você tem a oportunidade de pregar para alguém sobre a volta de Jesus, e você não o faz, o inimigo vibra. Yes, mais um que não vai saber da volta de Cristo, graças ao Harry não ter falado. Vitória para o inimigo. Cada vez que eu deixo de testemunhar do que Jesus fez por mim na minha vida, da onde Ele me tirou, cada vez que eu deixo de falar isso para quem ainda está no mundo do pecado por onde eu andei, eu marco um ponto para o time inimigo. Quem era eu e você antes de conhecer este caminho? Quem era você antes de ouvir o chamado de Jesus Cristo e dizer: ei, você está perdido, a tua condenação é certa, mas eu tenho planos para ti, eu tenho planos de uma vida eterna, vem comigo, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és minha. Quer ver quem era você e eu? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Veja quem nós éramos, a que nós estávamos condenados. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versos 1 em diante. Mas leiamos o título: Do pecado para a salvação pela graça. Diz assim no verso 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da quê? Da desobediência, entre os quais quem andou? Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amados, trocando por miúdos, aqui está dizendo o seguinte, Agenor. Aqui está dizendo que eu e você éramos uns miseráveis condenados à morte eterna. Nós vivíamos somente para satisfazer os desejos da nossa carne, diz aqui. Nós éramos filhos da ira de Deus. Interessante que se ouve muito pregar sobre o amor de Jesus, sobre a volta de Cristo, sobre esse grande acontecimento, sobre a vida eterna que os salvos terão no céu. Mas ninguém prega sobre a ira de Deus que vai recair sobre aqueles que não aceitaram estar preparados para esse dia. A palavra de Deus diz que enquanto que um grupo subirá para ter um encontro com Jesus nos ares, cantando louvores ao Mestre, outro grupo estará se dirigindo a um lago de fogo e enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui está escrito, nós acabamos de ler, que eu e você éramos filhos da ira de Deus, porque vivíamos segundo os desejos da nossa carne. Aí Deus olhou e disse: ei, eu tenho um outro plano para você. Eu tenho um plano da vida eterna. Eu tenho um plano de salvação eterna, num lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais luto. Eu só quero que você venha para o meu time. Eu quero que você jogue no time de Jesus. E vença as tentações, vença o inimigo com a minha força que eu te darei, disse Jesus.
Sabe? Quando a gente está na igreja e tem um deslize na vida, comete um pecado, vem um inimigo e diz: ei, não perde mais tempo indo na igreja. Você está perdido mesmo. Nem perde mais tempo com a igreja. Palavras do inimigo. O inimigo quer que você pense que você não é capaz de dar a volta por cima. Aí a palavra de Deus diz que Jesus deixou de ser igual a Deus. Veio a este mundo, nasceu da Virgem Maria para ficar no nosso nível, para ficar olho no olho e dizer: ei, Harry, João, Pedro, Paulo, Maria, o jogo ainda não acabou. Você cometeu um pecado mesmo conhecendo o caminho sagrado. Levanta e volte. Volte aos caminhos de Deus, porque o jogo ainda não acabou. Você pode mudar este placar. Se as tuas atitudes ontem agradaram mais o time inimigo, se as tuas atitudes ontem fizeram mais alegria no inimigo, tome a decisão de hoje em diante ser o melhor servo do Senhor. Tome a decisão de hoje em diante, custe o que custar, estar melhor preparado para o encontro com Jesus. Amados, abram as suas Bíblias em 1 Pedro. 1 Pedro 9 e 10. Capítulo 2, versos 9 e 10. Veja quem nós éramos. Segundo Efésios 2 que nós lemos, nós éramos filhos da ira de Deus. E agora veja o que diz Pedro no capítulo 2 de 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou da onde, irmãos? Vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém, irmãos? Eu e você não tínhamos chance nenhuma de salvação, nenhuma. Nós éramos condenados à perdição, mas Jesus disse: não, vou mudar esse placar, eu vou mudar essa história, eu vou morrer por eles, vou pagar o preço do resgate e eles serão meus. E então ele disse: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Nós antes não éramos do povo de Deus, mas agora somos. Nós somos raça eleita, povo escolhido, nação santa, diz a palavra. E o que ele espera de nós agora? O que ele espera? Quer ver o que Deus espera? Abra suas Bíblias em 2 Coríntios. O inimigo vai dizer assim: mas isso aí não é para você. Você foi longe demais no pecado, você está perdido mesmo. Você cometeu pecados demais. Antes de dar o verso, eu quero dar rapidamente um testemunho, principalmente para os internautas, porque a igreja aqui eu já contei isso. Hoje nós lemos que nós vivíamos segundo a carne, satisfazendo os desejos da carne. Para quem não me conhece, eu consumia todos os dias 2 carteiras de cigarro e 1 litro de cachaça de segunda a sexta. Todos os dias eu bebia 1 litro de cachaça. De sexta à noite a domingo de noite, nesses 2 dias eu tomava 3 litros. E 3 carteiras de cigarro por dia.
Eu visitava 5 casas noturnas por semana. E eu achava que eu era feliz. Porque eu era o cara. Eu estava satisfazendo os desejos da minha carne. Quando um dia Jesus disse: não é esse o futuro que eu tenho para ti. O teu futuro desse jeito é um lago de fogo e enxofre, mas eu tenho para ti a salvação eterna. Então, meu irmão, minha irmã, eu te pergunto: que pecado você cometeu na vida, que Jesus não é capaz de transformar tua vida? Que pecado tão poderoso é esse que você acaricia em sua vida, que o sangue de Cristo não tem poder para te libertar? Veja o que diz em 2 Coríntios capítulo 5, versos 17 em diante. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Glória a Deus por isso. Verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Cristo nos reconciliou com Deus e agora nos deu um cargo, nos deu o ministério da reconciliação. Amados, a gente lê certos textos, deixe a Bíblia aberta nessa passagem aí que nós vamos continuar lendo. A gente às vezes lê certos textos da Bíblia e não vê o que está, a grande lição que está em certos versos. Aqui diz assim, ó: e Cristo nos deu o ministério da reconciliação. No governo humano, no governo federal do nosso país, nós temos lá o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, são vários ministérios. Então tem um ministro para cada cargo destes. Aqui diz que Cristo nos reconciliou com Deus, sendo que nós éramos perdidos pecadores, e depois de acertar nossas contas com Deus através do seu sangue, Ele disse: agora eu quero você ministro da reconciliação. Reconciliar o quê? A palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. O homem, por causa do pecado, se afastou de Deus, se separou de Deus. Eu não sei, claro que todos os irmãos aqui devem saber que existe hoje os terapeutas de casais. Até tem uma irmã da igreja muito famosa, que ela também é uma psicóloga e é terapeuta de reconciliação de casais. Qual é o trabalho dessas pessoas? Reconciliar casais. Quando o casal está assim de um jeito, irmã Angela Márcia, de não poder mais olhar um para o outro sem vontade de pegar uma faca. Como eu te amo. Nossa, sou apaixonado por ti. Quando o casal está desse jeito, se separando ou já separado, procuram esses terapeutas de reconciliação. E eles procuram reconciliar esse casal. Agora aqui está escrito que Cristo nos deu o ministério da reconciliação para nós reconciliarmos com Deus aqueles que ainda estão no pecado onde nós andávamos. Ele quer nos usar como ministros da reconciliação. Um embaixador, a pessoa que é um embaixador, por exemplo, se o presidente da República chamasse hoje o irmão Agenor, com essa cara de impotente, de potente homem da política, vai pegar e vai dizer assim: olha, o senhor vai ser um embaixador da Argentina. País grande, né? Então o senhor ia ser um representante do governo brasileiro naquele país, certo, senhor Agenor? O senhor ia ser um embaixador lá, ia ser o representante deste governo naquele país. Continuando a ler no verso 18, 19.
a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus não quer saber qual foram os teus pecados. Não importa mais qual foram os teus pecados que cometeu no passado. Hoje você é nova pessoa. Você foi chamado por Deus para este maravilhoso caminho. Ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, não imputando os pecados que você cometeu. E agora o verso 20, veja o que diz o verso 20. De sorte que somos o quê, meus irmãos? Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amados, vocês já perceberam o cargo que está sobre os meus e os teus ombros? Você já percebeu a importância que eu represento no meu bairro, na minha rua, para os meus vizinhos? Aqui Deus está dizendo: ei, eu te chamei do meio daquele lamaçal de pecado, no meio daquele mundo de trevas. Eu te chamei para ser um embaixador em Portão. O meu embaixador. Se o embaixador é um representante do governo, aqui diz que nós somos embaixadores de Cristo. Então nós somos representantes de Cristo aqui na terra. A pessoa com quem você entra em contato no dia a dia vê um pouco de Jesus em você, nas suas atitudes, nas suas falas. Ou quando fala com você, é a mesma coisa que falar com qualquer outra pessoa que está ainda no pecado. Tem diferença de você para aquela outra pessoa? Cada um responda para si mesmo. Existe algo em minha vida que eu preciso mudar? Eu estou pronto se isto aqui acontecer semana que vem? Como é que está a minha vida? Eu estou em dia com Deus? Sabe, irmãos, tem um texto na Bíblia, Apocalipse 3, capítulo 20. Esse verso é muito, muito conhecido. Aonde diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amados, muitos usam esse texto bíblico para dizer que Jesus está batendo a porta do meu coração, e é verdade, está certo. Diz que essa maçaneta só tem para o lado de dentro, eu tenho que abrir, porque Jesus não tem como abrir por fora. Mas tem algo que chama atenção nesse verso que diz: entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus diz que vai fazer refeição comigo. Por que isso? Porque ele usou a palavra fazer refeição. Cearei com ele e ele comigo. Estou usando o nome do Agenor, que é o nome que eu sei aqui. Imagina, eu estou lá na minha casa trabalhando e de repente alguém passa na calçada e grita: ei, irmão Harry! Eu olho, o irmão Agenor. Ô, irmão Agenor, chega! Não, estou só te dando um oi. Tudo bem? Tá, o Agenor não teve tempo para chegar. Ele só me deu um alô. Passam-se alguns dias. Bate a minha porta. Eu vou lá e abro a porta. O irmão Agenor. O irmão entra. O irmão Agenor entra. Convido para sentar. Ele senta. E começamos a conversar. E as horas estão passando. O irmão Agenor não faz menção de ir embora. A hora do almoço se aproxima. O irmão Agenor não fala em ir embora. Marchei com o almoço.
O irmão Agenor está ali sem pressa. Aí eu pergunto: irmão Agenor, você fica para almoçar com a gente? Sim. Eu hoje vim com tempo para tua casa. Hoje eu não estou só de passagem. Hoje eu vim na tua casa para te ouvir, para falar contigo, para ouvir os teus problemas, para nós conversarmos, para nós se ajudarmos. Hoje eu tenho tempo para ti. Vocês entendem o que a palavra quis dizer quando diz que Jesus está batendo a porta e aquele que ouvir e abrir a porta, ele entrará e ceará com nós? Jesus está dizendo: ei, eu estou batendo na porta do teu coração, na porta da tua vida. Eu não estou com pressa de ir embora se você abrir. Eu quero entrar na tua vida e ficar. Eu quero ouvir teus problemas do teu dia a dia. Eu quero te ajudar. Quero te aconselhar nas tuas dificuldades. Mas tem que abrir a porta. Eu vou entrar e vou ficar. Sabe, irmãos, eu costumo pedir a Jesus para Ele não só entrar, mas entrar e fazer uma faxina na minha vida. Tirar tudo que me afasta de Deus. Tudo que me impede de um dia estar pronto para esse maravilhoso encontro com Jesus. Que Deus afaste de mim. Não quer você fazer isso essa manhã também? Hoje é o dia da salvação. Amanhã pode ser tarde demais. O irmão vai cantar mais um louvor. Eu queria fazer um apelo nesta manhã para a igreja de Portão. Não para agradar o pregador, o pastor do distrito, o diretor da igreja, mas enquanto que o irmão cantar, se você sentir um desejo no coração de dizer: Senhor, obrigado porque um dia tu me chamou para esse maravilhoso time, o time de Jesus. Senhor, obrigado porque tu me chamou do mundo das trevas para a luz. E me perdoa as vezes que eu marquei gol contra. Mas me aceita e me ajuda de hoje em diante ser um melhor jogador no teu time. Enquanto que o irmão cantar, se esse for o teu desejo, enquanto que ele cantar esse louvor, coloque-se então em pé e no final teremos uma oração. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo.
completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. Jamais vai deixá-lo, você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Amém, irmão? Quero falar um minuto com você, internauta. Você já se colocou em pé? Já mostrou para Deus qual é a tua decisão? Quero te dizer que a Igreja Adventista tem cultos todos os sábados pela manhã às 9, quartas e domingos 7:30 da noite. Procure uma igreja, você será bem recebido. Se prepare, porque logo, logo Jesus vai voltar. Coloque-se em pé também, vamos fazer uma oração agora. Santo Deus e amado Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que tivemos de termos vida até aqui. Obrigado, Pai, pela chance que Tu nos deste de hoje tomar a decisão de escolhermos sermos melhores Teus filhos. Tu viste, Pai, a manifestação desses Teus filhos aqui da Igreja de Portão. Eles estão desejosos também de um dia Te conhecer face a face. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a realizar este nosso desejo. Somos incapazes, somos pecadores, somos falhos, mas Tu disseste, Pai, que Tu não lançarás fora aquele que se aproxima de Ti. Então, Pai, nos ajude. Ajude nas nossas lutas diárias contra o time inimigo. Que o Teu Santo Espírito nos acompanhe todos os dias. Que os Teus santos anjos nos protejam e nos ajude a sairmos vencedores. Pai amado, abençoe esta igreja, derrame sobre ela uma porção dobrada do Teu Santo Espírito. Aos queridos internautas que estão em casa, que eles possam também, Senhor, sentir o desejo de mais e mais conhecer da Tua palavra e se preparar para a Tua volta, Pai. Pai, eu Te peço, tenha misericórdia dos enfermos, dos enlutados, dos órfãos e das viúvas, Pai. Agora nós voltarmos para os nossos lares, que os Teus santos anjos nos acompanhem e nos protejam. Dai-nos uma semana abençoada. E por favor, Pai amado, eu Te peço que nenhum de nós aqui venha descer à sepultura sem ter um nome no livro da vida. Usa-nos como luz por onde andarmos. Que os nossos familiares também venham aceitar esta mensagem enquanto ainda há tempo. Tudo eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.